Prontinho, vamos orar então. Pai celeste, todo-poderoso, Jeová dos exércitos, Rei dos reis, Criador dos céus e da terra, digno de honra, de glória, de louvor e majestade, ó Criador, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós entramos na tua presença neste momento em oração, para primeiro te pedir, te agradecer pela bondade, pelo amor e graça, misericórdia, compaixão que tem para conosco, pelos livramentos que nossos olhos não puderam ver. Mas sabemos, Senhor, que Tu tem nos guardado, nos livrado do mal, dos laços, das armadilhas do nosso adversário. Muito obrigado, Pai. Agradecemos também pelo pão de cada dia, o alimento que não deixa faltar em nossa mesa, pelas bênçãos derramadas, pelas incontáveis bênçãos derramadas sobre nós, sobre nossas famílias. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que está fazendo, por tudo que há de fazer, em o nome de Jesus. Também queremos te pedir perdão pelos erros. Perdoa-nos pelos erros que praticamos, muitas das vezes conscientemente e às vezes inocentemente. Oh, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, perdoa nossas falhas, perdoa-nos pelas falhas, erros, vacilos, iniquidades, blasfêmias, transgressões, palavras, pensamentos, atitudes que às vezes tomamos. Perdoa, Senhor. Perdoa e tem misericórdia de nós. Neste momento também quero te pedir a tua bênção sobre esse estudo, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento para entender, compreender o propósito que tu tem para conosco, entender a tua vontade em nossas vidas. Queremos te pedir também que nos dê força, coragem, perseverança, determinação, aumenta a nossa fé de uma forma extraordinária, para que possamos estar firmes e fortes na tua presença. E não venhamos te negar naqueles momentos, Senhor. Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoa o Júnior que está à frente desse estudo, guiado pelo teu Espírito, que seja ele uma brasa viva nas tuas mãos, para fazer aquilo que é a tua vontade, o teu querer. E sejamos todos nós, Pai, ouvintes da tua palavra, mas também praticantes, obedientes, com todo fervor, tudo para a honra e para a glória do teu nome. Fica conosco, nos abençoa, nos guarda, nos livra. Em o nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço e te agradeço. Agora e para todo sempre, Senhor. Amém. 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 Continuando nosso estudo, ontem nós vimos sobre a questão do dízimo. Nós vamos continuar hoje, mais ainda, né, aprofundando algumas partes relacionadas à questão do dízimo. Como que o dízimo, na verdade, estava apenas ligado à antiga aliança. E todas aquelas passagens bíblicas que nós vimos ontem deixa isso bastante claro, né? O sistema de dízimos não existe mais. Não existe mais, porque estava ligado ao santuário, a cordeiros, todo aquele sistema, e hoje nós não temos isso, então, entendeu? Então, tudo era bastante limitado, isso aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar. Não adianta a gente tentar aprofundar em questões lá no Antigo Testamento, né? A gente pode voltar depois estudar essas coisas ainda. A gente vai ver o texto de Malaquias, por exemplo, que é importantíssimo, que é bastante usado. Mas vamos continuar no nosso estudo aqui, onde nós paramos ontem. Nós vimos sobre Abraão, nós vimos sobre Jacó, nós vimos um pouco sobre o sistema levítico de dízimos, nós vimos que não era em dinheiro, havia-se taxas, ao contrário, taxas próprias para a manutenção do tabernáculo, mas que dízimo não era de forma alguma em dinheiro, somente os proprietários de terras é que estavam obrigados ao pagamento de dízimos, produtos agropecuários, tudo isso a gente viu. Tem a função social do dízimo. Tudo bem, agora vamos tentar enfocar hoje a questão das finanças, como eram na igreja da Nova Aliança, vamos dizer assim, igreja do Novo Testamento. O dízimo no Novo Testamento, na verdade, ele vai se apoiar em apenas duas passagens bíblicas. São apenas duas passagens bíblicas.
que se fala em dízimo no Novo Testamento. Essas duas passagens bíblicas, elas se encontram, uma em Mateus 23, que é bastante utilizada, e nós temos a repetição desta passagem, não é uma nova passagem bíblica, é apenas a repetição, a mesma passagem registrada em Lucas 11:42. Então, na verdade, nós não temos duas passagens bíblicas, nós temos apenas uma registrada em Mateus e em Lucas. Somente isso. Nós temos a de Mateus 23 e Lucas 11:42. Mateus 23 está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus. Interessante que esta passagem, o registro de Mateus 23, está lá no capítulo onde Cristo, ele escancara toda a podridão do sistema religioso judaico da época. Ai de vós, escribas e fariseus, vocês são hipócritas. Várias vezes eles são aqui clarificadamente apresentados, expostos como hipócritas. E ele vai dizer o porquê da hipocrisia. Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas. Então, esse texto aqui é utilizado dizendo, não, ele está falando aqui com escribas e fariseus que eram hipócritas, porque não estavam tendo justiça, nem misericórdia e fé, deveriam sim dar o dízimo da hortelã, até do endro, do cominho, tudo bem, mas sem deixar de manifestar justiça, misericórdia e fé. Então, esse texto é utilizado como sendo dito por Cristo, no sentido de que hoje nós estaríamos, então, né, como é dito por Cristo, na nova aliança, obrigados ainda ao sistema do dízimo. Esse mesmo texto se encontra em Lucas 11:42, lá também está assim, é de vós, fariseus, dais o dízimo da hortelã, da arruda, de toda hortaliça, é o texto registrado por Lucas, e desprezais a justiça e o amor de Deus, ora, estas coisas importa fazer, mas sem deixar aquelas. O primeiro ponto que nós devemos considerar aqui, nesse relato, e que não é enfatizado, não é falado, pelo contrário, é ocultado, é o seguinte, que tanto os fariseus, como ali todos os que viviam na época em que o próprio Cristo nasceu, e Cristo foi circuncidado. Cristo foi circuncidado. A palavra diz que ele foi circuncidado. Então, se ele foi circuncidado, é porque todo o sistema da lei mosaica estava em vigor, em pleno vigor nos seus dias. E como ele era judeu, ele precisava se submeter à circuncisão também. E ele foi circuncidado. Quando ele diz que os fariseus deviam fazer isso, dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, é claro que ele não poderia dizer algo diferente, porque se ele dissesse algo diferente, ele estava atentando contra todo o sistema mosaico ali. E a nova aliança, no seu sangue, só se inicia a partir da sua morte e ressurreição. A partir dali se inicia a nova aliança. É um novo testamento. Esse novo testamento, ele só tem validade quando o testador morre. Lá em Hebreus fala sobre isso. Então, os fariseus ali e todos aqueles, todos, até mesmo o próprio Cristo, o próprio Messias, antes de sua morte na cruz, do seu sacrifício, estavam todos debaixo das exigências da lei mosaica, sobre a velha aliança. Então, deveriam praticar todas essas ordenanças das leis mosaicas. Então, nós não temos aqui um elogio ao ato de dizimar. Nossa, que maravilha, você está dizimando da hortelã, do endro, do cominho. Não, o que você tem aqui é uma tremenda repreensão, porque eles não estão praticando o princípio fundamental da doutrina dos dízimos na velha aliança, que é a justiça, a misericórdia e a fé, ou seja, a justiça social, que nós vimos ontem, que era aquela ajuda humanitária aos pobres, lá no antigo sistema. Lá naquele texto lá, né, que nós vimos ontem, virá o levita, pois o levita não tem parte nem herança, o peregrino, o órfão, a viúva que está dentro das tuas portas e comerão o quê? Os dízimos. Então, os fariseus, eles eram muito ávidos a exigir que se dizimasse até do endro, do cominho, da hortelã, mas a justiça social, que se deveria ser feito, né, como nós vimos lá no terceiro ano, isso aqui ninguém fazia mais, não se repartia mais com o peregrino, com o órfão, com a viúva, que estavam ali dentro das portas, como nós vimos, era o sistema que devia ser feito todo o terceiro ano, para que o Senhor teu Deus te abençoe. Então, Cristo, ele não estava validando aqui a aplicação da doutrina em nossos dias.
Ele estava dizendo simplesmente que eles estavam quebrando o mandamento do dízimo. Claro que o dízimo estava em vigor, porque ainda o seu sacrifício não estava completo. Então, ele estava realçando que o mais importante também não era apenas aquele pagamento de dízimo, mas o resultado. Aplicar aqueles recursos da forma como havia sido destinado. Então, isso é tão claro de que essa doutrina hoje ela não é aplicável nos nossos dias, seria um exemplo, né, de Jesus ou seus seguidores. Nós deveríamos ter esse exemplo. Assim como a respeito do sábado, a palavra registra, que era o costume de Jesus e seus seguidores, também lá em outro texto, né, diz que, ele diz assim, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. No entanto, durante sua vida inteira, e lá nos registros dos evangelhos, você não vê uma informação de que Jesus devolveu dízimos. Você não tem esse registro, que Cristo devolvesse ou pagasse dízimos. Por quê? Nós temos duas hipóteses aqui para isso. Primeira, Jesus e seus discípulos, eles não devolviam dízimos, por quê? Porque eles não eram proprietários de terras, como nós vimos ontem. E também, ou então, a não vigência dos dízimos na nova aliança. Nós temos aqui, com certeza, duas coisas. A primeira, relacionada ao próprio Cristo, também durante a sua vida, e a partir de sua morte o sistema é abolido, como diz lá em Hebreus, e a partir daquele momento não há mais vigência dos dízimos na nova aliança. Então, os únicos versículos que falam do financiamento do ministério de Jesus, como é que era esse financiamento? Não era igual hoje o pessoal faz na televisão. Estou precisando aqui de 1.000 pessoas que deem R$ 100. Se você fizer isso, semeie na obra do Senhor. Semeia aqui, Deus vai te dar. A gente viu que o pensamento era diferente, né, com Jacó. Não tinha isso aqui. Mas os versículos que falam do financiamento do ministério de Cristo, está lá em Lucas 8:3, Lucas capítulo 8, verso 3, que fala da Joana, aquela Joana lá, que era mulher do Cusa, que era o procurador de Herodes, aquela Susana também, ela diz que elas os serviam com seus bens. Ou seja, elas tinham bens. Bens, a palavra aqui para bens, não quer dizer que elas estavam vendendo os bens dela, mas elas tinham posses, elas podiam, então, suprir as necessidades de Cristo, de alimentação, coisas relacionadas assim. Também João 12, 4-6. Nós vemos que Judas Iscariotes, ele foi colocado em contato justamente com o problema dele, para que ele pudesse ser tratado naquele problema, mas não teve jeito. Ele tinha a bolsa, e veja que quando a mulher lá, ela unge Cristo, né, ele diz assim, por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários? É algo caro. E não se deu aos pobres. Veja. E João aqui esclarece, ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, roubava o que dela se lançava. Judas Iscariotes, ele era considerado como o mais proeminente de todos os discípulos. Judas, ele era o mais destacado. Ele era quem tinha a bolsa. Então, se alguma pessoa que tinha, vamos dizer assim, conhecimentos inúmeros, vamos dizer, uma pessoa que tinha um certo prestígio social, era o Judas Iscariotes. Mas ele era ladrão. Mas veja que nessa bolsa aqui, que ele levava, se colocavam donativos. E não eram para Cristo esses donativos, eram para os pobres. Por que eram para os pobres? Porque Cristo havia determinado assim. Também em João 13, 27-29, diz que logo após o bocado entrou nele Satanás, na ceia. Interessante, Judas não participou da ceia, pessoal. A gente depois pode estudar isso aqui com mais calma. Disse depois Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Que era traí-lo, né? Dizer realmente o local onde ele iria, trazer a guarda. E nenhum dos que estavam à mesa percebeu a que propósito ele disse isso. Pois como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus queria dizer, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Então, diante desses textos aqui, nós percebemos algumas coisas interessantes. Nós percebemos algumas coisas. O que nós percebemos aqui? Nós percebemos que, primeiro, a mensagem de Cristo era universal. Era uma mensagem para ricos, pobres, homens, mulheres, pessoas de qualquer nacionalidade, qualquer nível cultural. Então, a ajuda financeira poderia vir de pessoas também de qualquer classe social. Então, mas o registro aqui revela que uma determinada classe,
que eram as mulheres de um certo nível social, que tinham certos bens por causa, com certeza, dos seus maridos, eram aquelas que contribuíam para o ministério, mas não com dízimos. Eram produtos agropecuários, mas com rendas patrimoniais, que com certeza devia ser algo em dinheiro. Segundo ponto aqui, havia também liberdade para se questionar a aplicação daquelas contribuições recebidas. Veja, Judas aqui. Judas, ele questionou. Né? Ali seria uma contribuição que poderia ser utilizada para os pobres. Então, se Judas fez esse questionamento, é porque isso era algo que podia ser conversado entre os discípulos, quando eles recebiam essas contribuições. O que é que nós vamos fazer? De que maneira pode ser aplicado isso aqui? Judas tinha uma bolsa especificamente para isso. Terceiro ponto, fazia parte desse orçamento de Cristo essa dotação especial, mas para o atendimento às necessidades dos pobres. Por isso que, mais uma vez aqui, eles pensam, né, quando Cristo fala aqui nesse último texto, compra o que é necessário para a festa ou que se desse aos pobres alguma coisa. Então, na mente de Cristo e dos discípulos, havia sempre a obrigação para com os pobres. Interessante que Paulo também fala disso. Não te esqueças dos pobres. É interessante como essa linha de pensamento era passada. Não era não te esqueça de mim. É diferente hoje. Nós vemos em Atos 4, 34 a 37, que lá diz que não havia entre os irmãos da igreja primitiva, ali em Jerusalém, com a presidência de Tiago, não havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, olha, aqui está uma coisa, né? Vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. O que é que os apóstolos faziam? Não, a gente vai colocar na casa do tesouro. Não. A Bíblia diz que se repartia. Se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. A qualquer um que tivesse necessidade. É claro o princípio aqui. Ajuda aqueles que tivessem necessidade. Tudo bem? Então, no período da Igreja Apostólica, nós vamos ver agora, estamos vendo agora, não havia referência a dízimos. Cristo também não devolvia dízimos. Cristo não devolvia dízimos? Não, Cristo não devolvia dízimos. E nem por isso o devorador ia atrás de Cristo, de forma alguma. Não tem lógica isso aqui, essa aplicação. A gente vai ver depois sobre Malaquias. Então, os dois textos, que na verdade é um texto só, que fala sobre dízimo, de Mateus 23 lá o de Lucas, está se referindo simplesmente, pelo contrário, à questão da falta, a questão do fracasso dos fariseus em aplicar corretamente o sistema de justiça social dos dízimos. E isso Cristo fazia. Quando nós vamos para a igreja apostólica, não tem referência prática de dízimo. O que nós vemos ali é que a igreja... E o que é a igreja, pessoal? Temos de tirar da nossa mente completamente, absolutamente, o conceito de igreja como templo. Manter a igreja, manter o templo funcionando. Manter o salão funcionando. Não, tirem isso da cabeça. Não existe isso. Não existe no conceito bíblico da igreja apostólica. A igreja apostólica não tinha templos. A igreja apostólica não tinha de pagar aluguel de salão. A igreja apostólica não tinha de pagar manutenção, não tinha de comprar tijolo para construir templos. Não. Isso é costume romano. Costume romano. Então, a igreja era mantida pelas ofertas, isso sim, ou contribuições voluntárias, que também eram usadas em favor dos irmãos necessitados. E é por isso que eles chegaram a um ponto que lá no livro está registrado, no livro de Atos, que não havia entre eles necessitado algum. Olha só o que realmente havia ali, o que tinha se implantado ali. Não havia entre eles necessitado algum. Então, é interessante observar isso. Essa mudança radical na mentalidade dos membros, nessa questão de mordomia. O pessoal fala tanto hoje em mordomia, né? É uma palavra muito utilizada dentro de certas igrejas aqui. Mas essa mudança de mordomia, nessa maneira de contribuir e também de aplicar. Mordomia não é somente para se trazer os recursos, mas mordomia é para se aplicar também os recursos que estão sendo levados para distribuição entre os irmãos. É isso que deve ser feito. Quando isso é feito dentro da verdade, quando isso é feito dentro do ambiente da palavra, da verdade, com as doutrinas, com a verdade, como o Senhor estabeleceu, é uma honra.
é uma honra para todos nós, para aqueles que podemos participar nesta obra. E você vê aqui que o Barnabé, interessante, né? O que diz de Barnabé aqui? Volta aqui para Atos, vamos chamar a atenção aqui, ó. Volta para Atos aqui. Diz que Atos 4, 34 a 37, esse é um dado que as pessoas não vão levar em conta, muitas vezes. Você pode ver muitos sermões sobre dízimo, sobre provar e ver, sei lá, qualquer coisa dessas. E você vai ver, não vou falar quem era esse José, o Barnabé, vamos dizer só que é o José, que é o Barnabé, que andava com Paulo, mas ele era levita. José era levita. O que tem a ver José ser levita? Ele era levita. Então, pela velha lei cerimonial mosaica, ele teria direito a que a igreja o sustentasse. Não é verdade? Barnabé tinha direito que a igreja, então, os irmãos sustentassem ele. Se o sistema mosaico cerimonial de dízimo estivesse válido, mas não. Barnabé é o primeiro que traz aos pés dos apóstolos uma oferta em dinheiro. Ele não traz dízimo. A palavra também diz que ele traz ali, vendeu e depositou aos pés dos apóstolos. Foi dízimo? Claro que não. Ele tinha direito, se fosse pela velha aliança, mas ele disse que não. Ele colocou ali aos pés dos apóstolos para socorrer aos necessitados. Então tem gente que se aproveita dessa experiência aqui da Igreja Apostólica com a intenção de seduzir, os irmãozinhos, alguns irmãos simples, para entregarem seus bens para a igreja. Olha, José vendeu uma casa, Barnabé ele vendeu um campo. Barnabé, ele vendeu ali um campo. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Olha só, Barnabé vendeu um campo. Que coisa, né? E aí dizem, não, entregue seus bens. Só que esquecem de dois detalhes. Primeiro, toda oferta que se trazia para a igreja era usada para a própria igreja. Que igreja? Templo de pedra? Não, pessoas, de forma comunitária. Igreja, nós temos de tirar totalmente da nossa mente o sentido que igreja é uma instituição, é uma organização. Nunca foi e nunca vai ser. Igreja é só a instituição, corpo de pessoas, crentes, comunitariamente ligados pela fé no Redentor. Então, a oferta que se trazia para a igreja era usada de forma comunitária para atender os necessitados. Era para a própria igreja se distribuir ali. Não era para enriquecer fulano, para construir um templo que precisa de tantos milhões para fazer uma sede, uma associação na beira-mar. Não é isso. A palavra diz em Atos 4, 35, que se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Aí chega Atos 6, verso 1, que aí as viúvas, começaram a reclamar, olha, nós somos também necessitadas, somos viúvas. Aí eles estabelecem diáconos. Mesmo com o crescimento dos membros, a prioridade lá das finanças eram os necessitados. Agora vai olhar hoje qual é a prioridade das finanças do sistema religioso. Aí as viúvas vão falar, olha, e eles convocam os apóstolos e dizem, olha, nós vamos ministrar, vamos separar então aqui 7 homens de boa reputação para administrar isso aqui. Então, agora nós chegamos num texto de Hebreus, capítulo 7, verso 12. Esse texto, as pessoas não gostam desse texto. Não sei como é que elas vão usar. Elas vão usar para qualquer coisa, menos para isso. Para a questão do dízimo. Hebreus 7, verso 12 diz assim, pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente, obrigatoriamente, se faz também necessária uma mudança da lei. Hebreus 7,12, quando você vai para o contexto de Hebreus capítulo 7, verso 12, você vai ver aqui que Paulo está se referindo a esse sistema de mantença, ao sistema cerimonial, ao sistema em que eram oferecidos os ritos lá, os dons, as ofertas, tudo isso. E ele aqui está falando, em Hebreus, sobre o ministério de Cristo. Você começa a ler aqui o capítulo 7, você vai ver que está falando de Melquisedeque, leva esse Melquisedeque aqui para o patamar de Cristo, é muito interessante aqui. Ele fala do episódio lá de Abraão também. Ele fala que Abraão, quando voltava lá da matança dos reis, ele é abençoado, e Abraão separa o dízimo, que nós já vimos que não era dele, mas ele, como foi aquela pessoa que foi lá e conseguiu os despojos, Abraão se estava naquela autoridade de definir. E ele, então, entrega isso aqui para esse Melquisedeque. E aqui, Paulo, ele faz um contraste entre as duas alianças, Abraão
representando Levi, ele diz isso aqui bem claro. Abraão representa Levi, Levi não havia nascido ainda, mas Levi é como se estivesse nas suas costas, porque Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera Judá e seus irmãos. Tudo bem? Então, Abraão aqui representa Levi. Mas Abraão se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque representa Cristo. Então, ele está falando de dois sistemas aqui. O sistema levítico com Abraão e o sistema do sacerdócio real, que Pedro fala, e Paulo fala bastante também aqui em Hebreus 7, que está relacionado a todos nós. Então, você vê aqui, né? Ele falando isso no verso 4, no verso 5. Ora, ora. Agora nós vamos entender. Verso 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, ligue isso aqui com esse verso 12. Os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Então, filhos de Levi, sacerdócio, dízimo. Entretanto, aquele, verso 6, cuja genealogia não se inclui entre eles, ou seja, Cristo, o Messias, porque ele não é da tribo de Levi, recebeu dízimos de Abraão. Veja, ele está se referindo aqui com Melquisedeque como tipo de Cristo. E ele recebeu os dízimos de Abraão. Ou seja, o que está acontecendo aqui, espiritualmente falando? Uma transferência da titularidade. A transferência da titularidade, no sentido que o sistema que existia, agora ele passa. E agora um novo sistema se inicia. Por isso que ele vai desenvolver aqui ainda, Paulo, e dizer no verso 7, é fora de dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Quem foi abençoado por quem? Abraão foi abençoado por Melquisedeque. E aqui no verso 8 ele continua. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Quem são os homens mortais que Paulo se refere? Esses que recebem dízimos são os descendentes de Levi, são os sacerdotes, porém ali aonde? Com Melquisedeque, aquele de quem se testifica que vive. E depois um dia nós podemos falar sobre a história de Melquisedeque. Não sei se nós já falamos aqui uma vez, mas é algo tremendo entender o que aconteceu realmente, como é que é essa história de Melquisedeque. E aqui no verso 9, Paulo continua. E por assim dizer também, Levi que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele, quem Levi, que de onde vinham os levitas, os sacerdotes, não tinha sido gerado por seu pai. Quem é o seu pai? Jacó, Israel, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Agora chega o verso 11. Interessante, se as pessoas lessem isso aqui, se as pessoas lessem Hebreus capítulo 7, elas não seriam tão enganadas hoje dentro do sistema religioso. Se elas lessem o capítulo 7 de Hebreus. E aqui ele diz, se, portanto, a perfeição, o cumprimento, na verdade, a palavra grega aqui é teleiosis, quer dizer, o cumprimento, o aperfeiçoamento, né? A realização, a confirmação da promessa, é isso que ele quer dizer, da promessa de vida eterna. Tivesse sido mediante o sacerdócio levítico, e o que está ligado ao sacerdócio levítico? Dízimos. Aqui ele vai repetir aquilo que a gente viu lá no verso 5 e 6. Pois nele baseado o povo recebeu a lei. Recebeu que lei? Que lei é essa? É a lei de quê? Dos 10 mandamentos? Não. É a lei de dízimos. Que necessidade haveria, então, de que se levantasse outro sacerdote? Quem é esse outro sacerdote? Cristo. Segundo a ordem de Melquisedeque. E que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Então você vê aqui um outro sumo sacerdote, não é da ordem de Arão. Se ele não é da ordem de Arão, ele não recebe dízimos. Isso aqui é fundamental. Ele não recebe dízimos. Ele não é contado segundo a ordem de Arão, porque a ordem de Arão, o sacerdócio de Arão, é o sacerdócio levítico que recebe dízimos. Então, Paulo aqui fecha com essa chave de ouro, podemos dizer assim, pois quando se muda o sacerdócio, está tão claro aqui, se mudou o sacerdócio. Não há sacerdócio levítico. Não há mais sacerdócio baseado na lei levítica para que se recebam, para que se paguem dízimos. E o encontro de Abraão com Melquisedeque foi a prefiguração dessa transfiguração dos dois sistemas. E aqui Paulo diz no 12, pois quando se muda o sacerdócio, agora nós temos o sumo sacerdote, não há mais sacerdócio levítico, necessariamente, obrigatoriamente, também a mudança de lei. Que lei? Da lei levítica, não é da lei de Deus. Tudo bem?
Então, esse texto aqui de Hebreus 7 é fundamental, é importantíssimo. Se as pessoas lessem esse texto, elas não estariam sendo... Falam tanto da velha aliança, que você vive na nova aliança, mas estão fazendo uma coisa da velha aliança que não tem necessidade alguma de se fazer mais. Nós sabemos por quê. Outro texto é 2 Coríntios 9, 7 a 13. 2 Coríntios 9, 7 a 13 está escrito assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aí Paulo vai falar que Deus é poderoso para fazer você abundar na graça, para que você tenha tudo, abunde em toda boa obra. Isso aqui é no sentido também espiritual. Mas se aquele que espalha dá aos pobres, veja que mais uma vez a referência aqui é aos pobres, que esse sistema aqui de mantença, de preocupação com os mais pobres, continua válido. A sua justiça permanece para sempre. E Paulo vai citar esse texto aqui. E aqui ele vai dizer mais na frente, ó, no versículo, porque a ministração deste serviço, que serviço? O serviço de dar aos pobres. O serviço de ajudar o irmão necessitado. Olha só, esse serviço supre as necessidades dos santos. Que serviço dá aos pobres? Não tem dízimo aqui, não se fala em dízimo aqui. E ele diz também transborda em muitas ações de graças a Deus. Quem? Os pobres, que eles vão agradecer a Deus. Na prova dessa ministração, eles glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo. Ou seja, quando você assim atua, você está manifestando submissão ao Evangelho de Cristo. O que é que Tiago diz? A religião pura e sem mácula, não é isso? O texto lá, Tiago, diante do nosso Deus é o quê? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se incontaminado do mundo. É essa religião pura e verdadeira. E quando você faz isso, você está confessando que você está submisso ao Evangelho de Cristo. Então, você vê claramente aqui na carta aos Coríntios, Paulo fala, cada um contribua. Não é cada um dizime. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não existe a regra do dízimo, de 10% aqui. Ele diz, você contribua de acordo com o que você propôs. Não com tristeza. Ah, eu tenho de ajudar o meu irmãozinho ali pobre, eu tenho de dar ele ali. O irmão está precisando comprar uma roupa, o irmão está precisando, quem sabe, fazer um exame, o irmão está precisando, o médico passou para ele comprar um remédio, fazer um tratamento, né? E aí o irmão não tem, sei lá, vou dar, a pessoa ainda dá com tristeza, peraí, Deus não está mandando você dar 10%, Deus diz que você dê quanto você puder, agora dê de coração, não constrangido, porque se Deus ama o que dá com alegria, Deus também não se agrada daquele que dá de má vontade. Então, aqui em Hebreus não, 2 Coríntios 9, fica bem claro que não havia sistema de dízimos na igreja primitiva. Outro texto, 1 Coríntios 9, 14. Aí quem pregava o evangelho? Aí outra coisa, veja como é que ficava quem pregava o evangelho. 1 Coríntios 9, 14. Paulo diz, assim também, no verso 14, né? Ordenou também o Senhor. Interessante, né? Ordenou o Senhor. Onde é que está isso registrado? Pessoal, tem algumas coisas que Paulo fala, que os discípulos falaram, registrando, que você não tem registrados no Evangelho. Quando Paulo diz também ordenou o Senhor, ele está se referindo aqui ao Senhor Jesus. O Senhor ordenou que os que anunciam o Evangelho com exclusividade. E interessante que Paulo disse que ele não fazia isso. Ele tinha esse direito de ser sustentado pelas igrejas, mas ele não queria. Você vai ver lá em Atos 18 que Paulo trabalhava. Quando Paulo realmente não podia, que Paulo estava preso, aí então, ou estava doente, sei lá, e os irmãos das igrejas mandavam, através de algum irmão, uma feira, vamos dizer assim, para ele. Ele vai falar isso várias vezes nas cartas. Olha, vocês me mandaram, por exemplo, por Epafrodito, o que me sustentou, mais do que eu estava esperando. Era assim que era na igreja primitiva. Mas aqui tem uma ordem, né, que Paulo diz que é do Senhor. Aos que anunciam o evangelho que vivam. Pessoal, viver, não é enricar. Vivam. Como é que viviam? Através da distribuição daquilo que era arrecadado entre os irmãos. E aí, o que acontece? Hoje, também, no nosso meio, é interessante que a gente possa também pensar nisso, ter um plano, né, para ajudar irmãos necessitados. Irmãos necessitados, isso é muito bom.
né, para que nós possamos ajudar determinado irmão que está passando numa situação, ajudar alguma coisa que a igreja queira fazer, os irmãos, né, isso é muito bom. Isso é muito bom. Para que quando chegue uma hora assim, por exemplo, aconteceu alguma coisa, alguém está doente, não pegue todo mundo de surpresa. Eita, precisou agora e é um valor dele. Seria interessante se pensar nisso também. É muito interessante. Agora, 1 Coríntios 9,14 e 2 Coríntios 9,7,3, Paulo expõe esses princípios, né, de mordomia. Ele diz o quê? Temos de assumir o compromisso de suprir essas necessidades. Suprir essas necessidades, né? É o que está aqui. E Deus ama a dádiva voluntária, não é o dízimo, é a dádiva, a oferta voluntária e com alegria. Então, veja, né? Passagens que ficam obscuras, né? Às vezes essas pessoas, os irmãos, fazem ano bíblico. Pessoas que passam todo ano por essas passagens aqui, mas os olhos não são abertos. Hebreus 7,12, você vai ver, né? O que está lá em Hebreus capítulo 7, verso 12? Havendo dança de sacerdócio, também se muda a lei. Às vezes a pessoa lê isso aqui numa rapidez tão grande, já não entende nada do que Paulo está falando. Quando chega aqui, passa batido. Hebreus 7, 9 a 14, a gente já viu isso, né? Mudou-se o sacerdócio, Abraão, Levi. É interessante isso. Então, cada um de nós agora somos sacerdotes. Sacerdotes. Não no sentido que você tem falado a palavra de Deus e está recebendo. Não, você ministra. E o evangelho é de graça. Você é um sacerdote e ministra. Existe o sumo sacerdote da nova aliança. E esse sumo sacerdote é Cristo. E ele ministra no santuário do céu, não no da terra, que era o santuário levítico que se ministrava. Então, mas eu quero continuar a dizimar. Não, tudo bem. Não, eu quero continuar a dizimar porque eu tenho medo do devorador. O devorador chegar lá em casa, vai comer tudo lá em casa. Furou o pneu da moto. Eita, tá vendo? É o devorador. Nossa, né? Perdi R$ 1, é o devorador. Ah, eu fui comprar isso, não deu certo. É o devorador. Peraí, tira essa história do devorador da cabeça. Se alguém deseja continuar a dizimar realmente, né? Literalmente, de acordo com a Escritura, a pessoa, além de estar descrendo, assumindo uma atitude pública, isso depois que conhece, né? Depois que conhecer esta verdade. Uma coisa é quando você não conhece, você está ali enganado. Quando você conhecendo essa verdade, você diz, não, eu quero continuar dizimando. Você pode estar, pela sua conduta, dizendo que não crê que o Cordeiro de Deus já foi sacrificado, né? Você está esperando ainda. Isso é um grande perigo. Então, você tem primeiro ponto, né? Deixe o seu trabalho, compra uma terrinha, né? Crie seu gado lá, começa a plantar uma verdura, uma fruta, tal. Aí você procura algum descendente de Levi, isso sanguíneo, viu, que consiga registrar, que é um dos registros arqueológicos aí. Talvez Israel se ache, não sei. Algum descendente de Levi para você sustentar esse cara, essa pessoa, né? E tem que ter um templo também, para ele poder matar o cordeirinho lá também. Ele tem que viver matando o cordeirinho lá, tá bom? Use sua colheita para observar as festas religiosas lá, tá bom? Da Páscoa. Ah, Páscoa, o cordeiro já veio, mas você tá querendo ainda celebrar a Páscoa como se ele ainda vai vir. Tudo bem. Procure o lugar que Deus escolheu, tá bom? Se for longe, você vai ir para Jerusalém, leva o dinheiro, chegue lá, tem que comprar. 10% das colheitas, dos rebanhos, para que o levita, o pobre, a viúva, o estrangeiro não passe necessidade. Vai ser como isso. Não crer que Jesus é o Cordeiro de Deus, que a morte na cruz cumpriu o propósito da salvação, porque você ainda está aguardando, que você está matando o Cordeiro. Aí você tem de sustentar todo esse sistema. O que é isso aqui? É um absurdo. É simplesmente um absurdo, um total absurdo. Porque o sistema levítico, como nós vimos em Hebreus, capítulo 7, o do sacerdócio, não é mais o levítico, é do sumo sacerdote aqui, da ordem de Melquisedeque, não há mais isso. Outro texto. E esse texto aqui, o pessoal sei também, Filipenses 4, 15 a 19. Olha o que diz aqui, Filipenses 4, 15 a 19. Diz assim, Paulo está falando com os filipenses. Ele amava a igreja dos filipenses, muito. E ele diz assim, bem sabeis, ó filipenses, vocês bem sabem, ó filipenses, que desde o dia, ele diz aqui, no princípio do evangelho, ou seja, quando ele foi convertido, caiu do cavalo lá, ninguém acreditava nele. Quem ia receber Paulo na casa? Paulo, um serial killer, matando todo mundo, um genocida. Ninguém acreditou. E aí Paulo diz, no princípio do evangelho, quando eu parti da Macedônia, da Grécia, nenhuma igreja
Preste bem atenção nisso. Nenhuma igreja comunicou comigo. Ninguém quis procurar Paulo. Dizer, ô Paulo, tu tá precisando de alguma coisa? Porque Paulo perdeu tudo. Ele diz isso. Ele perdeu tudo que ele tinha. E nenhuma igreja chegou com ele. Para quê? Ele diz, com respeito a dar e a receber, senão vós. O que Paulo está dizendo aqui? Que ninguém quis financiar ele. Ninguém quis dizer, você quer pregar? Você tem de pregar? Vamos lá, irmãos, vamos ajudar Paulo a comprar a passagem dele, vamos ajudar Paulo, vamos comprar a comida dele. É isso. E ele disse que ninguém chegou com ele para dar dízimo, não. Dar e receber. E ele continua, porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário. Mandaste dízimo? Não, mandaste o necessário. O que é isso aqui? Comida, alimentação para ele sobreviver. Lá para Tessalônica. Agora veja o que Paulo diz aqui. Não que eu procure o donativo. É dízimo que Paulo fala? Não. Paulo diz donativo. O que é? Doação, oferta. Ele diz, não que eu procure isso, eu não estou procurando isso. Mas eu tenho recebido. E tenho abundância. E aqui é aquela parte de Epafrodito que a gente falou no início. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Olha que coisa maravilhosa. Então, se existia alguém aqui que poderia dizer que tinha direito de receber dízimos, era Paulo, né? Cristo não recebeu. Acima de Paulo, com certeza, Cristo. Cristo não recebeu, nem pagou dízimo. E você vê Paulo aqui dizendo que ele recebia donativo. O dar dos irmãos para manter ele. Ninguém queria no início. A única igreja que chegou ali para suprir, ajudar Paulo nas necessidades dele, foram os filipenses, foi Filipos. Aquela igreja lá que Paulo levou aquela surra. Paulo e Silas. Então, veja, Paulo está falando disso aqui. Mais um texto. Paulo está recebendo dízimo? Não. Outro texto, 1 Timóteo 5,17. Olha que interessante aqui. Esse texto aqui, nossa, que interessante. Paulo diz assim, devem ser, ele está falando com Timóteo, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. O que é honorário, pessoal? Honorário é o estipêndio, é o salário, é o pagamento que se dá para o chamado profissional liberal. E aqui Paulo diz que devia ter dobrado honorário. Paulo não usa a palavra dízimo. Quem? Os presbíteros. Os presbíteros que presidem bem. Quem é o presbítero? O presbítero local. Então, se existe uma pessoa, que Paulo diz aqui também, e isso aqui é uma coisa reveladora, né? Eu acho que o pessoal não fala isso aí não, nas igrejas. Se existir uma pessoa que deveria receber, vamos dizer, Paulo diz aqui, ó, dobrados honorários. Quem? O presbítero. O presbítero, aquele lá, o ancião, chamado ancião hoje em certas igrejas, mas que preside bem, viu? Com especialidade, quem? Os que se afadigam na palavra e no ensino. Aí ele vai usar o texto lá do Antigo Testamento. Pois a Escritura declara, não amordasses o boi quando pisa o trigo. Quer dizer, o boi está trabalhando, então ele tem de comer. Aí Paulo diz, digno é o trabalhador do seu salário. Mas hoje, quem é o único que nas igrejas não é o pastor? E tem igrejas que é assim, o pastor não faz nada, só faz batizar. Faz nada. Só faz, tipo um gerente. Tem igreja que o pastor é apenas um gerente. Ele fica só lá. Vamos batizar, vai fazer isso, faz um programa aquilo. Aí a membresia vai, os irmãos sinceros aí vão procurar alugar salão, vão procurar fazer isso, fazer aquilo outro, despesa, né, de combustível, alugar isso, e fazer aquilo outro, aquela coisa toda lá para os irmãos levar o evangelho, para ter aquela alegria de uma pessoa se batizar. O pastor vai lá, só batiza aquela pessoa, tira foto com ela tal, recebe os honorários dele. E o irmão lá, o ancião, o presbítero, não recebe nada. Na grande maioria dos casos, né, ele já tem o seu trabalho. Mas, independente disso, Paulo está falando disso aqui. Só que isso aqui não é levado em conta hoje. É quem se afadiga no trabalho, Paulo está dizendo aqui. Mas mesmo Paulo também não queria receber nada, porque para ele era uma glória. Ele está fazendo aquilo que é de graça. Ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Está falando para as congregações aqui. Outro ponto, 1 Coríntios 9. Olha só, 1 Coríntios 9, Paulo está fazendo uma defesa, mais uma vez, diante daquela complicada congregação lá dos coríntios. E aqui Paulo diz, né, ele faz a defesa dele. Peraí, eu não tenho o direito de comer e beber? Tenho. Eu não tenho o direito de levar conosco, né, uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Todo mundo aqui era casado. Tem. Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quer dizer, Pedro recebia sustento,
Os irmãos do Senhor, que ele está se referindo aqui, era Tiago, um deles também. Havia esse sistema lá, né? Eles eram casados também. E Paulo diz, olha, eu tenho esse direito, mas eu não estou usando. E veja, não era dízimo que Pedro recebia. Não era dízimo. E Paulo vai falar disso aqui, ó, verso 7. Quem serve um soldado à própria custa, quem planta uma vinha não come do fruto. Tudo bem, Paulo está falando disso aqui, está bem claro. Né? Então, verso 12. Se outros têm direito de ser sustentados por vós, não temos nós ainda mais? Quer dizer, sustentados. Não tem nada de dízimo aqui. Está bem claro. Outro ponto, 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16. Você vai ver lá que esse texto aqui é utilizado e o pessoal fala só na polêmica do domingo, né? Ah, aqui Paulo está mandando uma oferta no domingo, então ele se reuniu no domingo e fazia um culto no domingo. Nada a ver. Vamos ver o outro sentido aqui. Paulo fala da coleta. Coleta para o povo de Deus, para os santos. Façam como ordenei às igrejas da Galácia, aos Gálatas. Aí você vai ver aqui, pessoal, vamos lá. Vamos ver esse texto. 1 Coríntios, eu vou ter uma surpresa nesse texto agora. 1 Coríntios, capítulo 16. Vamos ler isso aqui no original? Vamos. 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Vamos lá. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Na sua Bíblia aí, está no primeiro dia da semana, não é? Quem aí está com alguma versão no aplicativo, na Bíblia, que esteja diferente de primeiro dia da semana? Eric, sua versão aí, tá como? Tá primeiro dia da semana? Ou tá diferente? Primeiro dia da semana. Edivan, primeiro dia da semana. Ibrahim, tá primeiro dia da semana por aí na sua versão? Qual que é mesmo, Júnior? Desculpe. 1 Coríntios 16, 2. O meu tá primeiro dia da semana. Aham. Muito bem. Que mais? Primeiro dia da semana em todas as Bíblias, todas as versões. Vou pegar aqui, Almeida, revista atualizada, primeiro dia da semana. Corrigida fiel. Primeiro da semana. Essa palavra dia nem existe no original, tudo bem? Primeiro da semana. Almeida corrigida anotada. Sabe como é que está na Almeida corrigida anotada? Olha só que interessante. Cada primeiro dos sábados. E aí? No original grego, está assim. Cada primeiro dos sábados. Era no sábado que devia ser feito isso aqui. Não era no domingo, não. Mas o pessoal tiver a ousadia de colocar isso aqui. Cada primeiro dia da semana. Da mesma forma aquela questão da ressurreição lá. Que diz no primeiro dia da semana tal. É sábado também. Então você vai ver aqui na Almeida. Essa Almeida corrigida e anotada. Cada primeiro dos sábados. Cada um de vós ponha de parte o que puder. A juntar. Conforme a prosperidade que alcançou, mais uma vez esse princípio, é de acordo com o que você puder, para que não se façam coletas quando eu chegar. Agora, quando? Cada primeiro dos sábados. Você vê que aqui ele está se referindo a um costume hebraico de contar os sábados. Do jeito que tem lá em Deuteronômio 16, não é isso? Deuteronômio 16. Então era o sábado, não é domingo, coisa alguma aqui. Mais um texto que cai por terra. Então era coleta e era no sábado. E verso 3, era uma oferta. Era uma oferta. Então, pessoal, a gente finaliza por aqui esse tema, vendo que não há nenhuma base bíblica escriturística que sustente dízimos no Novo Testamento. E esse texto aqui de 1 Coríntios 16 deixa bem claro também, tirando qualquer dúvida, que o dia que se fala aqui não era domingo, era sábado também. Você vê que até nessas traduções aqui começaram a fazer uma perseguição, uma alteração do sentido da coisa, para se colocar o domingo de alguma maneira dentro do meio da igreja primitiva, né? A gente vê que é só mais um engano, só mais uma falácia. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, e esse estudo tenha nos ajudado a poder compreender melhor a forma como a palavra de Deus ela é coesa, ela é perfeita, ela é singela,
E que Deus nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.